Voltamos com o seu programa do AS, comigo, Antônio Luiz de AZ, trabalhando por você. Em nome do Lojão Jaluzi, aquele que facilita construir na rua Desembargador Mainá, na Avenida Desembargador Mainá, número 90. Lá você encontra garrafão de água Santa Cecília por apenas R$13, além do estacionamento para a pessoa com deficiência, do banheiro acessível. Lá no Lojão Jaluzi você tem acessibilidade e mobilidade. Vá lá conferir. Vamos conversar a partir de agora com Jane Mari, presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, não é isso, Jane? Fazendo só uma correção, estou vice-presidente. Vice-presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. É um nome grande, por isso que eu me engasguei um bocadinho, mas já consertei. Vice-presidente do Conselho Estadual de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E como é que anda o Conselho da Pessoa com Deficiência, Jane? O Conselho nós sabemos que é um órgão deliberativo, mas é um órgão que necessita de apoio, não só da gestão governamental, bem como das ONGs, né, que são membros do Conselho, ou daquelas que não são membros do Conselho, que todos temos que estar juntos na construção da política pública de inclusão da pessoa com deficiência. Então, cada um tem seu papel a desempenhar nesse processo de construção. Jane, muitas pessoas têm procurado o programa do AS para falar sobre os casos de microcefalia, sim, inclusive mães com crianças que estão sofrendo desse terrível mal. O que é que nós temos de avanço e como é que as pessoas podem buscar ajuda no Conselho para essa dificuldade? O Conselho ele tem o apoio, né, do Dr. Ricardo, né, que pode trazer as explicações com relação à legislação vigente, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E dentro do seu papel, o Conselho também ele tem que trazer o esclarecimento a essas mães, né, esses pais, a essas famílias de pessoas que estão com pessoas com microcefalia, de que quanto mais cedo se iniciar o processo de reabilitação dessa criança, o futuro dela será melhor, sua capacidade de autonomia será melhor, né, sua convivência com a sociedade será melhor e tudo será melhor na vida dela e na vida de sua família. Não confundir com o tratamento em separado, que seria, por exemplo, se está que uma criança está fazendo um processo de tratamento somente com fisioterapia, não significa que ela está em reabilitação. Para o futuro dela, isso pode ter consequências. É claro que ela melhora a sua parte física com a questão da fisioterapia, mas ela precisa de uma terapia ocupacional, ela precisa de um apoio junto à sua família com o psicólogo, ela precisa de exames especializados, ela precisa de toda uma rede organizada e estruturada para atender seus graus de complexidade com relação ao seu processo de evolução ou com relação à sua necessidade do momento. Então, é muito importante que esses pais, essas famílias estejam informadas sobre esta necessidade de haver uma rede formatada para toda esta atenção, né? Então, uma criança que, por exemplo, se diz, mora no sertão, mora bastante longe, nós não temos possibilidade de trazer o processo de reabilitação, basta ela fazer uma fisioterapia, né? Então, não é bem por aí. Nós teremos consequências graves. E essas crianças, sua maioria, elas não têm somente um tipo de deficiência, elas têm deficiência múltipla. E ainda há estudos, né, tentando pesquisar o que é que pode acontecer mais com essas crianças, porque na realidade há incertezas, não há certezas. Então, quanto mais precocemente se iniciar todo esse processo de forma estruturada, organizada, com certeza as sequelas serão menores e a capacidade de autonomia dessas crianças, né, para serem inseridas na sociedade como um todo, será melhor. Então, essa história de fazer apenas uma fisioterapia e dizer que está fazendo tratamento é perigosa, porque a pessoa pode ter sequelas maiores. Com certeza, né? A capacidade de uma criança que ela tem todo um tratamento organizado, né? Estruturado de acordo com o seu grau de complexidade de sequelas, né? E outras coisas que futuramente vão sendo descobertas, né? Essa evolução dessa criança que está sendo tratada dessa forma é uma evolução provavelmente melhor do que aquela criança que está apenas no tratamento indo somente ao médico, indo somente à fisioterapia, né? Então, com certeza, essa criança que está somente num tipo de tratamento, ela será uma criança que não terá uma boa evolução. A quantidade de pessoas com microcefalia, esse número subiu, ele estabilizou, você tem esse dado? Ele deu uma estabilizada, mas não significa que não... Pode haver casos que não estão sendo identificados ainda, tem vários graus de sequelas, né? Tem
cidadãos que não informam, né? Então tem toda uma questão de que a gente não sabe se realmente há essa estabilidade, né? As coisas se acalmaram um pouco, né? Mas não significa que não se precisa ainda de estar em situação de alerta com relação, né, a toda essa situação que a gente considera gravíssima, né, considerando que serão milhares de pessoas a mais com deficiência, dessa vez, né, com essa questão da microcefalia, é considerada deficiência múltipla, com certeza. A gente pode dizer que houve um surto, Jane, de microcefalia? Podemos dizer sim. Podemos dizer sim, né? Porque ela abrangeu praticamente todos os estados, né? Abrangeu, né? Saiu do território do Brasil, né? E continua por aí, né? Algo parecido com a polio, por exemplo, nas décadas de 60, 70 e finalzinho de 70, inclusive. Foi um surto mundial, né? Exato. E as pessoas que sobreviveram, mas não fizeram o tratamento adequado, vivem com sequelas gravíssimas até hoje, né? Você já pensou se todas aquelas pessoas elas tivessem passado por um processo de reabilitação? Né? Qual seria a diferença? Muito grande, muito grande. É importante esse comparativo, porque você vê hoje pessoas com cadeirantes e com dificuldade de locomoção e às vezes dificuldade de deglutição respiratória, uma série de problemas. Se tivesse feito tratamento lá atrás, de acordo com a técnica, de acordo com o que a gente está falando no caso da microcefalia, talvez o sofrimento poderia ser evitado. Então é importantíssimo atentar, principalmente para as mãezinhas, que geralmente são as mães que mais cuidam, não que os pais não cuidem, mas são as mães que estão mais próximas das crianças, para as mães atentar de que o tratamento ele não é só uma fisioterapia, ele requer um olhar equipe integral, multidisciplinar. Né? Isso, E ainda temos a questão da escolaridade dessas crianças, que a escola ela tem que se preparar também para atender as necessidades que virão dessas crianças. Mas quem está fazendo isso aqui, Jane? Quem pode, eu penso que o poder público, mas qual ente público efetivamente pode analisar essas questões e oferecer um tratamento, do ponto de vista, está falando, integral, amplo, completo? Tanto a gestão estadual quanto a gestão municipal, elas têm essa responsabilidade de fazer seus serviços em rede para atenção a essas crianças. Né? Sim. Então tem que haver essa conversa da gestão estadual com a gestão municipal para que essas crianças elas tenham a formatação de um serviço em rede, para que haja todo esse segmento e acompanhamento. Que se ela está na alta complexidade, por exemplo, sendo atendida em Aracaju, e ela tem sua alta aqui, da sua fase de alta complexidade, ela vai ser encaminhada para o seu município, mas não deixará de ser monitorada, né? E dentro do que o município disponibilizar, ela tem que estar inserida num serviço que ela tem a sua necessidade. Se num determinado momento essa criança ela aumentou seu grau de complexidade, ela deverá voltar para aquele grau de complexidade maior, para que ela continue evoluindo. Então tem que haver esse compartilhamento de gestão, essa formatação da rede de serviços para que ela seja melhor atendida. Não é cada um fazer sua parte, Entendi. É juntar as partes para que haja uma referência, uma contra-referência, um fluxo organizado, né? Um retorno de serviços, né? Um monitoramento. Então, os entes estadual e municipal têm que interagir para poder dar esse atendimento completo. Exato, e até as ONGs, que recebem crianças também com microcefalia hoje, com certeza já estão recebendo, elas têm também que estar dentro dessa rede e sendo também parte dessa rede, estarem participando desse processo de conversa, desse processo de organização de gestão. As mães que buscaram o programa do AS com dúvidas sobre esses tratamentos, elas podem buscar o conselho para o encaminhamento? Podem buscar o conselho. Eu sei que tem muitas mães que estão com dificuldades, que não estão entendendo como buscar para resolver as situações que vão surgindo, né? Situações de busca de benefício, situação de buscas de equipamentos e materiais, que são crianças que ela tem uma demanda grande, pode estar precisando de fraldas, pode estar precisando de um exame especializado, pode estar precisando de medicamentos que não estão disponíveis na rede básica, né, ou mesmo na alta complexidade, aqueles que são disponibilizados, né, pelo governo federal ou pelo governo estadual, e aí são situações que muitas não sabem onde buscar e como buscar. Então elas podem se dirigir até o conselho, né, para que a gente possa, através do apoio, né, dos membros do conselho, estarmos fazendo os devidos encaminhamentos. Qual é o telefone? 3179-3704.
3179-3704, 3179-3704, é ali no Maria Feliciana, né? 26º andar do Edifício Estado de Sergipe ou Maria Feliciana, assim, melhor conhecido, né? Do Edifício Estado de Sergipe, ou como você conhece, Maria Feliciana, 26º andar. O expediente pela manhã, a partir das 7h30 até 1h da tarde, geralmente, né? Às vezes a gente ultrapassa o horário por uma necessidade maior, a gente fica, né? Se um usuário ligar e pedir para a gente disponibilizar um horário extra para ele por sua necessidade, a gente também colabora, claro. Tá aí, mãezinha, você que estava perguntando no programa do Aço sobre essa questão da microcefalia, o Jane Mari, vice-presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, está disponibilizando os serviços do Conselho para atender essa demanda. Além do serviço de orientação do Conselho que a gente tem, que Jane já nos deu aqui, tem também a orientação do nosso advogado, doutor Ricardo Mesquita, que semanalmente está aqui na bancada do programa do AS. Você pode fazer o seu questionamento através da Via Mídia TV, através do nosso aplicativo, mas também pode buscar o próprio Conselho, que o Ricardo também está lá no Conselho para lhe orientar. No caso específico da microcefalia, que foram as pessoas que nos procuraram. Outras demandas para a pessoa com deficiência, obviamente o Conselho também tem. O Conselho Estadual de Pessoa com Deficiência está lá de 7 a 1, não é isso o horário? 7 a 1. O horário normal, né? 7h30 às 13 horas. 7h30 às 13 horas, o Conselho está à sua disposição. Aproveite a oportunidade e também faça valer o seu direito. Jane, um outro ponto que a gente tem recebido muita crítica é com referência a transporte público. O transporte público está assim, quase que depauperado, destruído. Para a pessoa com deficiência, a situação é ainda pior. O Conselho tem como nos ajudar as pessoas que pegam ônibus. Agora tem a questão do táxi também, os táxis não querem levar cadeirante. Com certeza, quando identifica que a pessoa tem uma cadeira de rodas, já começa a criar alguma dificuldade, né? Não pode, no momento não temos disponibilidade, né? Não temos como resolver, né? Sempre há uma desculpa, mas o transporte público, ele é um absurdo que parece que é uma história sem fim, Luizinho, porque os casos que têm aparecido parece que eles se repetem, é história sem fim, porque a gente já teve momento até de ir até a garagem para fazer vistoria de ônibus, você pode acreditar que eu acho que até não é papel nosso. A gente acordava de madrugada e ia vistoriar os ônibus de um por um. E a gente via que tinha gente que não sabia nem manusear o elevador. E alguns ônibus a gente colocou naquele momento que estava fazendo a vistoria para voltar, para ficar lá para manutenção, porque iam sair quebrados, com o elevador quebrado, por incrível que pareça. E se você for lá novamente fazer tudo isso, você vai encontrar a mesma história. Os mesmos problemas, né? Os mesmos problemas. Isso é uma questão para o doutor Ricardo Mesquita. No próximo programa nós vamos conversar com ele para saber o que fazer, porque aí já tem que ser um movimento jurídico mesmo, né? Tem que ser um movimento jurídico, porque nós já fomos ao Ministério Público, as ONGs já foram reclamar, as pessoas com deficiência individualmente já chegaram a reclamar, mas parece que a história é história sem fim. Ela bate e volta, vai para o Ministério Público, vai para a rádio, vai para a televisão, né? E a história se repete. Sabe quando é que vai parar? Quando cumprir agora o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Prender uma meia dúzia de dono de empresa, de gerente, sei lá quem, porque a lei prevê prisão por discriminação, certeza, né, Jane? Com certeza. Agora a lei, ela tem que fazer valer mesmo, né? Porque há necessidade, né? Ah, meu amigo, já teve demais. Já teve demais, né? Já teve demais. Olha, Jane está dizendo que já foi na garagem. Até a garagem, fazer a vistoria. Já vistoriou de madrugada, não foi, Jane? De madrugada. Fomos junto, inclusive, ao Conselho Municipal de Aracaju. Quer dizer, não há mais o que fazer do ponto de vista do apelo. Agora tem que ser a lei. E aí, meu irmãozinho, você que está descumprindo a legislação, cuidado, porque a lei prevê prisão, a lei prevê um bocado de penalidade. E é concessão pública, inclusive, o transporte é uma concessão, ou seja, é o município que concede para o privado prestar esse serviço. Então, a legislação é muito rigorosa para as concessões. E a gente vai passar a acionar juridicamente as empresas e principalmente os agentes, viu? Porque não é só a pessoa jurídica da empresa de ônibus, tem um agente ali, tem um motorista, tem um cobrador, tem um supervisor, tem um gerente, tem toda uma cadeia de pessoas que simplesmente fecham os olhos, né, Jane?
É aquela questão da invisibilidade que a gente já ouviu aqui algumas vezes, né? Inclusive, a gente que trabalha com a política, as pessoas querem trazer essa invisibilidade para a gente também. Tentam todos os meios para que a gente também se torne invisível. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça também. Por incrível que pareça, a tentativa de tornar as pessoas que são ativistas, ou as pessoas que estão nas questões com ou sem deficiência, né, que participam dessa questão de grupos vulneráveis, elas acabam sendo isoladas, de certa forma, dentro da própria sociedade, né? Faz de conta que está te vendo, mas, na verdade, está te escondendo, porque você é aquela pessoa que traz a visibilidade daquilo que teria que estar escondido para não gerar polêmica. Eu te vejo, mas não lhe enxergo, lhe ouço, mas não lhe escuto, né? Isso. Muita gente está fazendo isso, né, É Jane? bem mais fácil, assim, né? Para quem quer ainda esconder, né, os direitos, né, que as pessoas já adquiriram na realidade, né, que não são respeitados. Eu estou conversando com Jane Mari, vice-presidente do Conselho Estadual de Pessoa com Deficiência. A gente falou sobre microcefalia, sobre o que o Conselho pode fazer para ajudar nessa questão. E mais dúvidas, você já tem o telefone do Conselho. Jane, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Eu quero deixar as câmeras à sua disposição para as suas despedidas. Eu peço que as pessoas com deficiência e as entidades também, elas tenham a preocupação de estarem aprendendo mais sobre a legislação com relação aos seus direitos, com relação aos seus deveres. Então, é papel de cada um a construção da política. Não esperem por alguém que está sempre à frente. Não esperem somente o Conselho, não espere somente a entidade A nem B. Pessoas com deficiência devem buscar, e de interesse delas também, buscarem entender melhor o que está acontecendo no Brasil com relação também às questões das pessoas com deficiência, com toda essa proposta de modificação de legislação. Obrigada pelo espaço. Essa foi Jane Mari. E assim a gente encerra mais um programa do AS. Que você tenha um excelente ano novo de muita paz e felicidade. Um beijo e um abraço.